Antigamente, o lote não tinha muito valor. O lote era tido como o patinho feio do mercado imobiliário. O lote sempre foi a unidade primária de qualquer outro tipo de edificação que se faça. Pode ser uma loja, pode ser uma casa, pode ser um prédio. Precisa de um lote. Conta pra gente como é que vocês identificam essas evidências ou essas novas tendências e como que vocês tentam incorporar isso no dia a dia. Emílio Mosqueira é cofundador da Gran Urbanismo e da Urbalote, atuando no desenvolvimento de loteamentos com foco na criação de bairros completos, da concepção à infraestrutura. Ao longo da sua trajetória, participou de projetos que somam mais de 2.000 lotes projetados e entregues. Também é conselheiro da AELO, Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, contribuindo para o desenvolvimento do setor no estado. Se eu, por exemplo, não calculei um risco ali de uma determinada encosta, de uma determinada intervenção que eu tenho que fazer no terreno, isso pode me custar muito caro lá na frente. Um loteador ele tem como obrigação legal entregar a infraestrutura básica de um loteamento. Bom, a gente tem novos conceitos, novos conhecimentos, uma aplicação diferente, mas também um relacionamento diferente com o mercado e com o novo cliente, né? O que isso pede do gestor? Eu conheço desde loteadores verticalizaram e verticalizam tudo, e conheço loteador que o escritório dele é o carro dele. O escritório é o carro e o celular, não tem estrutura quase que zero. Quais são as boas práticas de governança para minimizar esses riscos envolvidos aí que podem servir para qualquer negócio, né? Não só para o negócio de loteamentos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. Seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, a sua carreira. E a gente está muito feliz com a volta da Isa hoje, a mamãe Obrigada. Super poderosa. E, assim, um orgulho imenso ter a Isa aqui do meu lado novamente, porque, gente, assim, com 4 meses, trouxe a Lulu aqui. Só quem tá aqui nos bastidores sabe o que é pra gente estar aqui. Então, reforçar aqui toda a minha gratidão por você. Obrigada. Minha companhia aqui na diretoria. E hoje a gente recebe aqui o Emílio Mosqueira, que é um super prazer, um super empreendedor aí de um setor que eu adoro. A gente fala muito, né, Isa? Setor de saúde a gente adora, o setor de loteamento, de construção civil também. A gente adora, a gente vai começando a colecionar alguns setores que a gente gosta. E realmente falar um pouco das transformações que aconteceram e de uma empresa que se desenvolveu nesse cenário aí de uma transformação imensa nas últimas décadas aí, nos últimos anos, né, Emílio? E aí eu já queria engatar aqui uma pergunta pinga-fogo, principalmente entendendo assim, o que era excelência quando você entrou no segmento e que hoje, assim, já é o básico e depois a gente começa a discutir, o que vem pela frente, como você, enquanto gestor, como é que a sua empresa está amadurecendo para esse novo cenário de competição aí. Bem, primeiramente, agradecer, né, o convite de vocês para estar aqui, Júlio e Isa, nesse episódio da volta da Isa, né? Volta da aqui Isa. Na diretoria, e estamos aqui para tentar contribuir um pouquinho com a audiência de vocês. Muito obrigado. Muito Conta bom. pra gente, o que era o básico, Isso. o que era talvez o supra-sumo e hoje é o básico, e pra onde a gente está indo? Quando a gente fala em excelência, né, a gente, na verdade, está falando de um estado de busca, né? A excelência, ela sempre é uma busca que nós estamos perseguindo e não sei se em algum momento se chega nessa busca. Mas especificamente do setor de loteamentos, né, é porque o mercado imobiliário ele é um setor muito grande e muito diversificado. E dentro desse mercado, a gente atua nesse segmento específico, que é o de loteamento, que eu costumo falar que se voltar alguns anos, o lote era tido como o patinho feio do mercado imobiliário, né? Dependendo de quanto tempo se volta, o lote sempre foi a unidade primária de qualquer outro tipo de edificação que se faça. Pode ser uma loja, pode ser uma casa, pode ser um prédio, precisa de um lote. Mas, antigamente, o lote não tinha muito valor. E quando se falava em loteamento, vamos voltar aqui, por exemplo, se fala em 30 anos, basicamente era infraestrutura de água, esgoto, pavimentação, iluminação. Isso talvez fosse a excelência daquele momento, daquela época. Inclusive, os modelos de parceria para loteamento eram outros modelos, e naquela época, inclusive, até o setor público participava de algum loteamento, não tinha restrição legal para isso, às vezes uma prefeitura até mandava máquina para ajudar o loteador, ele não tinha que concluir uma entrega até o ponto de pavimentação e iluminação em algumas situações. Isso tudo
mudou completamente. Então, hoje, né, a Agrourbanismo, que é a nossa empresa, ela foi fundada em 2014, então já é um cenário relativamente mais recente, né? Nós estamos falando aí de 12 anos. E o que eu vejo que vem mudando muito fortemente é a visão do que se é um produto resultado de um loteamento, que na verdade pode ser um bairro, pode ser um condomínio, que é a participação das pessoas naquele empreendimento que é resultado daquilo que você vai entregar. Então, antes se preocupava muito ou essencialmente com a infraestrutura, mas não se pensava na conexão que isso teria com quem iria ocupar aquele espaço, que são as pessoas. E aí entra a questão da mobilidade, entra a questão, por exemplo, de praças, da existência de praça, da qualidade dos espaços públicos que você vai entregar. Pensava-se essencialmente em ter o maior aproveitamento em lotes, independente do que estaria entregando em termos de espaço público, do viário. Então, acho que essa consciência ela aumentou muito, parte por exigência dos próprios clientes e parte por um amadurecimento dos gestores dessas loteadoras. É um segmento também que vem sendo feito sucessões familiares, às vezes. Então, os fundadores já estão fazendo transição para outra geração que vem com uma outra mentalidade. Então, conceitos como novo urbanismo passam a ser difundidos, entidades de classe passam a ser criadas, como aqui em Belo Horizonte a gente faz parte da AELO, que é a Associação das Empresas Loteadoras, né, desenvolvimento de loteamentos, condomínios. Então, entidades como essa, eventos, congressos como o Complan, que juntam loteadores para discutir novo urbanismo e qualidade urbana nas cidades. Muito legal. E pensando assim nessa evolução, a gente tem novos conceitos, novos conhecimentos, uma aplicação diferente, mas também um relacionamento diferente com o mercado e com o novo cliente, né? Sim. Cliente mais exigente. Sim. E que ele também precisa disso, né? Sim. Ele busca essa qualidade, essa interação, utilizar o ambiente, né? Que ele está inserido, não só a casa dele, o lote dele, o que Perfeito. ele constrói ali para dentro. O que isso pede do gestor? Então, isso pede do gestor um estudo mais amplo, desde quando ele... Porque o loteamento ele é uma atividade que tem várias etapas, né? Vamos falar assim, só para situar a audiência, você começa... O primeiro passo de um loteamento é encontrar um terreno para você desenvolver... Vou chamar aqui de um bairro, porque a gente até prefere fazer o que a gente chama de bairro aberto e extensão de bairro. Você pode estar falando também de um condomínio, que às vezes vai ser um pouco mais deslocado da centralidade, pode não estar tão conectado na cidade, mas falando de um bairro aberto, você precisa primeiro escolher um terreno, um bom terreno, faz ali uma compra ou uma parceria, e aí você começa uma parceria com o proprietário do terreno, e aí você começa a fase de estudos. Então, eu entendo que exige hoje do loteador gastar mais tempo ou investir mais tempo nessa fase de estudo e desenvolvimento daquele empreendimento, trazendo para a mesa uma equipe multidisciplinar, trazendo urbanistas, trazendo profissionais que vão contribuir da melhor forma para desenvolver aquele produto, até você... tem muita gente que se incomoda com a palavra produto, né? É um bairro, claro, mas assim, dependendo do ponto de vista, também é um produto que vai ser vendido. Ter uma arquiteta urbanista parceira e amiga nossa, que é a Renata Herculano, que hoje é até subsecretária de Planejamento aqui de Belo Horizonte, ela fala que tem que ter mais penso. A expressão que ela usa é isso, você tem que ter mais penso naquele projeto. Então, você tem que investir mais tempo para trazer um produto mais conectado com a necessidade daquela cidade. Porque, assim, também existem situações que você tem que levar em conta. Uma coisa é você desenvolver um bairro numa cidade como nós fizemos recentemente, uma cidade de 7 mil habitantes. A outra coisa é você desenvolver um produto aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. São necessidades diferentes, então você tem que estar atento a essas necessidades. Tem um conceito muito importante que você comentou e que eu queria tentar traduzir de alguma forma para o pessoal, que é: todo empreendimento que você faz, ele é um projeto. Então, Você tem as etapas ali de um projeto e por mais que, assim, no final você possa ter produtos parecidos, mas cada projeto, ele tem determinadas características. E quando a gente fala de boas práticas de gestão de projetos, né, essa lógica de times multidisciplinares desde a concepção, e a gente tem isso muito no estudo de projeto de produto, tem inclusive disciplina
eu tinha essa disciplina de engenharia de produção que era projetar produtos, né? Então, e a gente estudava essas melhores práticas. Então, essa prática de multidisciplinaridade, ou seja, você trazer vários stakeholders para a mesa na concepção do projeto. Então, só destacando isso em termos de boas práticas, né? Antigamente, como é que você desenvolvia um produto? Você tinha os técnicos que pensavam e depois empurravam o produto para o mercado. E aí, ou não pensavam. É isso. mas era uma lógica, muito dessa lógica empurrada. E o modelo japonês acabou trazendo isso muito pra gente de uma lógica puxada. Ou seja, como é que eu trago o meu cliente, trago os meus stakeholders para entender essa demanda aqui na concepção, para realmente ter um produto que ele foi desenhado às necessidades do cliente desde o momento da sua concepção, né? Deixa eu te dar um exemplo disso, Júlio, porque, olha para você ver, tem em algumas situações que eu conheço, de até colegas de loteadores, que em outros momentos, a primeira pergunta foi o que mudou, desenvolver projetos até com profissionais de topografia. Nem contratar um urbanista... Meu pai fez isso. Pois é. 1997. Então essas são algumas mudanças. Aí nós estamos agora preparando um lançamento na cidade de Paraupeba, que vai ser agora em abril. E aí tem um ano que a gente, ou mais de um ano que a gente já está dedicado a esse projeto. Uma das primeiras iniciativas que a gente fez foi um workshop onde a gente chamou profissionais da cidade, profissionais liberais, profissionais do poder público, arquitetos, corretores de imóveis, e juntamos todos em uma sala. Esse workshop também, na época, foi conduzido pela Renata, então tinha uma metodologia e uma intenção. Então, durante todo um dia, dentro de uma sala de hotel, com uma metodologia, foi-se pensado o que aquele projeto poderia contribuir para aquela cidade. A agrourbanismo tem como propósito fazer cidades melhores. Pode parecer um propósito, às vezes, pretensioso, mas é contribuir para aquela cidade ser melhor. E é muito interessante porque nesses workshops, por exemplo, nesse caso, surgiam questões, por exemplo, a primeira observação que a gente fez em Paraupeba, que as pessoas usam muito essa bicicleta elétrica, essa motoca elétrica. Porque a cidade é planinha, né? Eu estive lá há pouco tempo. E assim, tem muita... Parece que você não está em Minas Gerais. Muita dessa motoquinha elétrica, dessa coisa. E a gente falou isso lá, observação nossa de fora, né, no workshop. E aí as próprias pessoas que eram da cidade, elas nunca tinham se atentado a isso. Porque ela não tem comparação. Ela tá ali dentro, ela está vendo aquela quantidade. Para ela é normal, Para ela é normal. Então... a partir de uma observação como essa, você pode usar essa informação no desenvolvimento do seu produto. Então, você observando, por exemplo, as praças existentes nas cidades, como que elas são utilizadas, quais os eventos de ativação que existem naquelas praças hoje, você pode criar dentro do seu projeto uma praça com uma intenção de abrigar outros tipos de ativação de eventos. Então, escutar, né, a população local e trazer essas necessidades deles é importante. A gente fala muito isso, né? Agora, principalmente quando a gente começou a falar mais forte de produtos digitais, que a voz do cliente ela é muito importante e ela deve pautar as prioridades, né? Se a gente vai e faz um trabalho de loteamento que tem um investimento muito grande no ponto de partida, né? Minimamente de infraestrutura e do terreno, etc., tem uma regulamentação também muito forte. Então, são padrões técnicos que precisam ser seguidos e custam caro. Se a gente não faz algo que atende e se adequa à necessidade daquele cliente, a chance da gente ter um produto que não seja um sucesso, né? Que não seja aderente, é alta. Sim. E aí, eu acho que é errar caro, né? A gente fala assim, quando a gente está prototipando, testando, é sempre bom errar pequeno e consertar rápido, né? Quando você fala de um empreendimento desse, a perspectiva do cliente, ela deve vir do ponto zero. Eu dei uma paradinha no episódio para te pedir uma ajuda. Clica no sininho que tá aqui embaixo, isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E tem um ponto que o Emílio comentou que eu queria reforçar aqui, que é uma lição mesmo, assim, e que não que é o que você falou, que é do pense. Isso tem muita, vamos dizer assim, muita teoria robusta por trás. Inclusive a gente discute muito isso, né, Isa? A gente já falou aqui em alguns episódios, que é qualquer projeto, e isso serve para qualquer empreendedor, para qualquer empresário, independente do segmento que você esteja, né? Que é uma lógica que a gente defende muito quando a gente, por exemplo, vai ensinar gestão da inovação nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, que você precisa passar muito tempo pensando e refletindo, principalmente sobre o seu problema, antes de partir para a solução. Isso parece que que virou senso comum. Mas é isso, antes de eu partir para executar o empreendimento, eu tenho que ter muito bem definido e ter minimizado
ou exaurido todas as minhas hipóteses do que é sucesso ou não daquele empreendimento, porque depois, na hora que eu vou para campo, na hora que eu coloco máquina em campo, se eu, por exemplo, não calculei um risco ali de uma determinada encosta, de uma determinada intervenção que eu tenho que fazer no terreno, isso pode me custar muito caro lá na frente, né? A gente defende muito isso, assim, em qualquer seara que você for entrar, realmente, e tem vários gráficos que falam isso, essa fase inicial que é nebulosa, que é de exploração mesmo, do que pode acontecer, de quais riscos podem se manifestar ali, é uma etapa que você tem que gastar tempo. E construção civil tem muito isso. Depois que você passa, o pessoal fala isso, assim, a etapa de projeto é a etapa mais importante da construção civil. Um projeto bem feito, depois ele garante ali um desvio pequeno na execução da obra, né? Às vezes muita gente fica tentando economizar na obra depois. Eu falo muito isso, porque eu construo casa no interior. E aí o pessoal fala assim, não, vamos negociar lá o acabamento, vamos negociar isso, vamos negociar aquilo. Meu irmão, se você errou no projeto, no corte do terreno e etc., você já comprometeu boa parte da viabilidade financeira do seu projeto. E é uma característica até do brasileiro, né? É priorizar muito a execução, e o brasileiro tem muita capacidade de improviso na execução. Isso, por um lado, pode ser bom, mas acaba que negligencia muito a parte de planejamento, né? E se você dedica um pouco mais de tempo no planejamento, você evita muitas dores ali durante a execução. E tem uma segunda camada também nessa questão de pensar um projeto, que é uma camada muito importante, ou tão importante quanto, que é a viabilidade econômica, né? Porque quando vamos supor, você vai fazer um projeto de uma casa, aí você contrata um arquiteto, você vai passar um briefing para ela do que você quer na casa, em termos de tamanho de área de lazer, isso ou aquilo, se você é uma pessoa que recebe pessoas em casa ou não. Mas no final da linha existe uma casa de qual que é o orçamento que você tem para fazer aquela casa. Porque você deixar o pensamento livre, num primeiro momento, ok, né? A primeira etapa desse workshop, ela inclusive chamava a etapa sonhar, que era convidando justamente as pessoas a sonhar sem amarração financeira. Vamos dizer assim. E aí depois a gente, como empreendedor, precisa trazer todo aquele sonho para dentro de uma viabilidade e tentar embarcar no projeto a maioria dos sonhos, ou quase que todos os sonhos, mas também olhando o aspecto financeiro. Aí que entra o desafio, né? E considerando também a realidade de mercado daquela praça que você vai atuar. Porque a gente fez algumas visitas, a gente que eu falo lá na Agrourbanismo, sou eu e o Biratã, meu sócio, e temos outros parceiros também, depois a gente pode falar aqui, visitas em projetos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e tal, projetos que se vende ali, um lote até R$4.000 o metro quadrado, para você, assim, nós estamos falando da nossa região aqui, de cidades em 300 quilômetros no raio aqui de Belo Horizonte, de preço de venda de bairro aberto, R$500 o metro quadrado. Então, assim, a gordura, vamos chamar assim, que um projeto que vende num preço de metro quadrado muito mais alto tem para embarcar esses sonhos, ela é muito maior. Então, a gente tem que ter uma inteligência também ali nessa parte de viabilidade, né? Não, muito interessante. O sonhar e o trazer para a realidade para ele ser executado, né? Ser viável. Uma coisa que você comentou, né? É a evolução das necessidades e essa intenção de vocês, o propósito de vocês de contribuírem para cidades melhores, né? A gente sabe que a gente está passando por uma grande transformação. Eu acho que as pessoas também estão tendo mais conhecimento e mais, assim, estão sofrendo também mais na pele a questão das mudanças climáticas e por aí vai. Então, isso também tem mudado um pouco o padrão de consumo ou algumas exigências que chegam enquanto mercado ou enquanto regulação também para vocês, né? Conta pra gente como é que vocês identificam essas evidências ou essas novas tendências e como que vocês tentam incorporar isso no dia a dia. Porque é aquilo que o Júlio começou falando, né? O que eu vendia e era diferencial antes, não atende o básico, às vezes nem atende o básico e necessário hoje. Mas eu tenho que estar do outro lado pensando, ok, quanto que o meu cliente está disposto a pagar, quanto que eu posso realmente investir nesse lugar, mas eu preciso atender esse novo cliente, né? Essa nova tendência. Conta pra gente como é que vocês fazem esses mapeamentos e como é que vocês entendem. Se eu não for para cá, eu acho que eu vou começar a perder. Isso varia muito de cada realidade local, né? Como eu falei, às vezes e do perfil do público. Claro que todos os públicos, independente de qual seja, quer o melhor. Sim. Bom, mas o que é o melhor para um e o que é o melhor
para outro. E o que é possível, até financeiramente mesmo, de implantar em um projeto e não é no outro. Então, assim, mas o mais importante é você colocar o cliente realmente no centro e tentar olhar para as necessidades que eles vão ter e ver o que cabe no seu projeto. Um loteador ele tem como obrigação legal entregar a infraestrutura básica de um loteamento. Então, quando você faz uma viabilidade, a primeira coisa que tem que ver é o seguinte, quando fala está passando na viabilidade ou não está passando, né, o go, não go, né, vamos seguir nesse projeto ou não, considerando primeiro o básico, que é a obrigação legal do loteador. Bom, tem margem para a gente criar outros elementos que não são obrigatórios, mas são desejáveis, aí a gente passa a fazer isso. Então, por exemplo, um projeto nosso em Sete Lagoas, que é o bairro Serra Verde, é um bairro aberto, mas nós incrementamos o projeto com ciclovia, espaço pet, bicicletário, uma praça toda já implantada com infraestrutura, com os brinquedos, com todo o mobiliário. Fizemos o que a gente chama de uma rua acalmada no entorno da praça, que você faz uma elevação e usa outro tipo de pavimento para os carros que estão circulando ali reduzirem a velocidade, porque tem idosos, crianças, pets, iluminação dedicada de pedestre numa pista de caminhada grande que nós fizemos. Então, são uma série de elementos que são simples, comparando... de execução, né? De execução e assim, se você pegar... porque essas comparações de projetos, você tem projetos extremamente sofisticados em determinadas regiões, cidades, até mesmo aqui na metropolitana de Belo Horizonte, que é para um público AAA e tal. Bom, mas aí nós estamos falando de uma cidade de Sete Lagoas, que é uma cidade média, importante, mas um projeto para um público BC, classe BC. Também dá para embarcar esses elementos desse tipo, avenidas largas, sinalização horizontal, vertical, ciclovia, dá para embarcar alguns elementos que não são obrigatórios, e aí vai falar assim, mas isso vai comer margem? Vai tirar um pouco de margem, mas a gente não está preocupado em ter a maior margem de lucro. A gente tem uma margem-alvo que a gente busca, e se o projeto está atendendo aquela margem, a gente dedica também parte desse recurso para fazer cidades melhores? Para fazer cidades melhores e criar realmente uma reputação da nossa empresa identificada com isso. Lá em Sete Lagoas, eu falo muito de Sete Lagoas, lá nós temos 4 projetos, legal. Estamos mais 2 aprovando. Mas é legal a gente saber dos casos também, porque aterriza pra gente, né? Existia um padrão de loteamento, aí em 2016 nós lançamos um projeto lá, que é o bairro Nova Serrana, e esse projeto passou a ser referência na prefeitura para novos loteamentos na cidade. Que legal. E aí a gente, a partir desse projeto, a gente falou assim, olha, agora nós temos que fazer melhor do que esse. E subiu a régua. E aí fizemos o bairro Serra Verde em 22, a gente lançou, aí já foi um padrão. Tem até um caso um terreno que a gente estava olhando numa outra cidade, o proprietário estava com o Biratã, que é meu sócio, e mostrou para ele na cidade dele. Falou, olha, nós vamos fechar a parceria, mas eu quero um terreno, um loteamento nesse padrão. Mostrou lá na cidade dele um loteamento. E era próximo a Sete Lagoas, o Bira falou assim, olha, eu posso levar você em Sete Lagoas só para te mostrar o nosso padrão? E aí ele foi, levou até o prefeito da cidade junto, e o Bira mostrou para ele o nosso bairro, ele falou assim, olha, esquece aquele que eu te mostrei lá. Eu quero esse padrão aqui. Então, assim, isso nos gratifica muito, não só em relação a terrenista, por exemplo, ou poder público, mas no bairro Serra Verde nós fizemos um evento de entrega, isso é raro em loteamento. Eu falo que o loteador, e muitas vezes o mercado imobiliário como um todo, adora fazer lançamento, uma festa ou lançamento, nós vamos fazer em abril aí, agora lançando o empreendimento, mas poucos fazem entrega. Entrega de loteamento, evento de entrega é muito raro. Faz lançamento no início lá da... porque o lançamento é a expectativa, é a venda. A entrega é realmente a hora que você vai mostrar que aquilo que você prometeu, você cumpriu se você está entregando. E aí esse evento de entrega, por exemplo, do bairro Serra Verde, nós convidamos todos os nossos clientes, então foi com família e fizemos uma festa, fizemos um evento grande e colocamos todos ali, sem receio nenhum.
de ter algum tipo de questionamento. E se tivesse, a gente estava ali para receber o questionamento e corrigir. E responder e corrigir. Então, assim, essa que é a postura que a gente quer levar. Muito legal. E quando você olha para dentro de casa, assim, a gente fala muito de governança, né? Assim, de como é que a gente modela as regras do jogo aí dentro da empresa. Inclusive, nós temos alguns episódios aqui falando de governança. Fica o convite aí para o pessoal assistir o episódio do Felipe Guerra, que é uma aula de governança. É o episódio com a Gilda também, que fala de governança de empresa familiar. Então, tem vários episódios, inclusive recentes, falando de governança, né? Mas é isso, assim... São projetos muito complexos, investimento muito alto e o erro pode custar muito caro. Então, quais são as boas práticas de governança para minimizar esses riscos envolvidos aí que podem servir para qualquer negócio, né? Não só para o negócio de loteamentos? Quando se fala em governança, ele é um tema também bastante amplo, né? Porque você tem governança no aspecto financeiro, governança em várias áreas. Então, no caso de um loteamento, você, por exemplo, para buscar um terreno, a governança já começa desde lá. Eu estava conversando agora aqui com uma pessoa, explicando para ela a necessidade, por exemplo, de você fazer uma due diligence quando você pretende firmar uma parceria para fazer um loteamento. Nós temos experiências e casos onde a contaminação, às vezes, de um sócio de um terrenista contaminou depois as matrículas já individualizadas do projeto por conta de um processo de 20 anos atrás daquele sócio. Então, se você... Porque tem um custo a due diligence. Aí se você... não vamos fazer, não vamos investir nisso. Isso pode pagar um preço muito alto depois, assim, ao ponto de inviabilizar o projeto e ao ponto de, dependendo se isso inviabilizar o projeto, dependendo da estrutura da empresa, pode inviabilizar a empresa. Então, por exemplo, uma DUI, na hora de buscar um terreno, é uma prática de governança. Um inventário ambiental, entender todas aquelas... o que está envolvido ali em termos de meio ambiente naquele terreno, para você já saber o que você pode suprimir com compensação ambiental, o que não pode, o que é reserva legal, que tipo de vegetação protegida ou não é protegida. Tudo isso, se não for observado, loteamento é o seguinte: o problema você pode passar por ele aqui agora, mas ele pode aparecer daqui a 10 anos. Sem você e aparece. Então, a governança passa por isso também. E em loteamento, dentro do setor imobiliário, é uma atividade que não tem o financiamento à produção estruturado conforme o vertical. Então, o financiamento de loteamento, ele muitas vezes passa por trazer investidores privados ou fundos. A entrada do mercado de capitais está cada vez maior no loteamento, crescido assim, absurdamente, de 24 para 25, cresceu 246%, que eles chamam de capital livre, né? E agora a perspectiva para 26 é crescer ainda mais. Isso é ótimo, porque entram novas modalidades de crédito, porque essa é uma dor do loteador, porque o loteador ele tem que fazer a obra, vamos falar, em 36 meses, e como as famílias hoje estão muito endividadas, o que o loteador está fazendo hoje? Ele está esticando o prazo. Então, o prazo que era padrão 120 meses, e que no passado foi bem menos, mas chegou a 120 e isso estabeleceu como um padrão, hoje você vê 144, 156, 180, até 220, 240 meses de financiamento. Então, se você vai financiar 20 anos o seu cliente, mas você tem que fazer a obra em 3, então, esse descasamento financeiro, como que faz? Aí, bom, tem modalidades de tomada de capital hoje no mercado, estruturação de funding para projetos disponíveis, porém, se não tiver governança, aí... Você não tem um crédito aprovado, aí você tem muita dificuldade de obter esse crédito. Então, assim, a gente tem feito um investimento grande nessa área, né? Porque para você atrair um investidor, ele vai fazer todas essas perguntas e ele quer ver como que você está tratando isso para ele poder se dispor a participar daquele projeto. Não, muito interessante esse ponto. E uma outra coisa que quando a gente fala de loteamento e dessas grandes obras de infraestrutura, é o que faz sentido você ter internamente enquanto capacidade e o que faz sentido você ter dentro de um ecossistema de parceiros. A gente fala de maquinário, de muitos profissionais, de insumos.
E uma coisa que também traz sustentabilidade do negócio é a gente pensar, além, né, da criação de capital, da gestão de risco, é como é que a gente tem essa cadeia de suprimentos, vou assim dizer, esse ecossistema muito bem organizado e que se coordene, mas também que você não carregue um custo, porque é uma mobilização muito grande e depois você não está mais lá naquela região, talvez você não precise mais daquele maquinário, ou a tecnologia está evoluindo tão grande, inclusive na área de infraestrutura, que às vezes não faz sentido você imobilizar aquele capital. Conta pra gente como é que é esse ecossistema e o que para vocês é caro ter dentro de casa e que faz a diferença e é o diferencial do negócio, e como é que vocês fazem a gestão desses parceiros? Só complementando, né? Porque tem uma lógica aí de competências mesmo. O que a gente chama lá de core competences, né? Assim, o que é... Porque essa é uma decisão muito importante nos negócios, assim. Eu vou manter aquilo que a gente chama de core e o que não é quase que assim, é uma competência central que vai garantir a sobrevivência do meu negócio. Essa eu não preciso ter dentro de casa. Porque assim, tem empreendedor empresário que às vezes a tendência é querer fazer tudo. Né? E ir para uma verticalização completa. E talvez não seja a melhor decisão. Então, como é que é, só traduzindo aqui também, como é que é essa decisão do make, buy, partner, ou seja, tem coisa que eu vou fazer dentro de casa, tem coisa que eu vou comprar pronto, tem coisa que eu vou fazer parceria com alguém que já tá na minha frente. Em um ano, 5 imersões em empresas parceiras, 6 resoluções de cases de empresas reais. É isso que te espera no nosso MBA Executivo em Inovação e Transformação Digital. A pergunta era maravilhosa, porque na verdade eu acho que não existe receita de bolo. Eu conheço desde loteadores e até tem colegas aqui que verticalizaram e verticalizam tudo, e conheço loteador e que funciona, mas tem algumas características que eu vou colocar aqui que eu acho que, do porquê que funciona. E conheço loteador que o escritório dele é o carro dele, é o carro e o celular, não tem estrutura quase que zero. É outro modelo. Bom, qual que é o melhor modelo? Eu acho que o melhor modelo para cada um é um modelo que funciona. O que eu colocaria como premissa? Para verticalizar, para mim, você precisa ter volume. Então, esse loteador, no caso, que verticaliza, ele está lançando aí 4, 5 projetos ano. Aí eu acho que ele já consegue não ter ociosidade de maquinário, por exemplo. Então, ele vai transferindo... vai transportando uma máquina para um empreendimento para o outro, e hora nenhuma ele tem ociosidade naquilo ali. Outra coisa, ele consegue criar uma estrutura de custo fixo de G&A dentro do escritório dele, mas como ele tem volume, ele dilui aquilo em muitas unidades, vamos chamar assim, de imobiliárias. Então, aí pode fazer sentido para esse. Para outro, que às vezes vai lançar... Eu conheço também loteador que lançou um projeto a cada 3 anos. Para esse cara, verticalizar, não acho que é uma ideia inteligente. Aí eu acho que ele tem que trabalhar em parcerias. No nosso caso, a Grão Urbanismo ela é desde 2014, e eu diria que a gente pode dividir a história dela em 3 partes. De 2015 a 2020, foi uma fase de implantação da empresa. Como eu disse, era tudo mato. Né? É aquela parte do desafio, você ficar no mercado. E de 2020 a 2025, aí já foi uma fase de consolidação. Nós lançamos 2 projetos em 20, um em 21, um em 22, e aí a consolidação. Muito legal. Depois de 10 anos, apesar de ser um setor de ciclo longo, você está ali, passou na primeira prova. E agora de 25 até 30, vamos colocar, e porque mais do que isso no mundo que a gente vive é especular. A gente até faz exercício de futurismo, mas não dá para cravar. Esticar demais. Assim. E você tem que mais estar preparado, porque várias mudanças vão acontecer. Exatamente. No caminho também, né? Agora a gente está entrando numa fase de expansão. Essa fase de expansão, para nós, é chegar aí de 3 a 5 projetos por ano. Esse ano... a gente lançou agora, deve lançar mais 1 ou 2 ainda esse ano. Ano que vem mais 2 ou 3, depois chegar talvez em 4. E aí depois também para romper de 5 para mais, aí você tem que avaliar muito, porque a escala é você conseguir aumentar ali seu, vamos dizer, faturamento. Sem a estrutura crescer junto na mesma proporção. Então, talvez 5 projetos. E também quando fala 5 projetos, tem que entender VGV, porque você pode ter 5... Tem um projeto que vale por 5. Que vale por 5. Então, mas assim, a gente trabalha
com projetos de VGV mínimo de 30 milhões. E não queremos projeto acima de 50, mas se for acima de 50, a gente divide ele em fases. Mas pegando aí 30 ou 40 milhões, 5 projetos são 200 milhões anos de VGV lançamento. Então, ok, aí a gente consegue ter uma estrutura que não onere muito de G&A, mas a gente prefere trabalhar com a inteligência, com o core interno, né, com aquilo que vai gerar mais impacto no negócio interno, e aquelas atividades que são repetitivas e que são meio commodity, a gente terceiriza. Então, fica uma estrutura mais leve e também, eu acho que mais preparada para os balanços aí de mercado, da conjuntura econômica, que o Brasil, né, não é para amadores, então a gente tem que estar preparado para isso. Mas assim, eu fiquei pensando aqui, depois eu vou contar os déjà vus que eu tive aqui, mas eu queria que você comentasse. Não, eu queria só pra gente tangibilizar para as pessoas, porque dando exemplos, elas conseguem transpor isso para os seus setores e para suas realidades. Então vamos lá, para vocês que são uma empresa de loteamento, onde você comentou, né, que a gente não entrega mais só infraestrutura, a gente entrega cidades melhores. Então, por exemplo, a parte de planejamento, de viabilidade financeira, de gestão da obra, aquilo que é o mais relevante para você garantir que você efetivamente está contribuindo positivamente para aquela cidade, tá dentro. Tá, então o que são as etapas do loteamento? Isso. Um novo negócio. Então nós temos internamente um gestor de novos negócios que ele tem a responsabilidade de trazer prospecção, que é altamente estratégico. Sim. Porque assim, você tem que saber qual cidade, qual terreno, qual tamanho de negócio. Se você trouxer um terreno ruim, dali para frente vai ser tudo ruim. Ruim pode ser ruim em vários aspectos. Claro. Então esse cara é interno. Aí você tem desenvolvimento imobiliário, que é as aprovações. Também nós temos uma gestora de desenvolvimento imobiliário interna. Você vem para vendas. Aí também... Eu já ia te perguntar se a equipe de venda é própria ou, por exemplo, então, você vai para a cidade, porque você tem que fazer uma parceria local também, porque às vezes você tem imobiliárias locais. Nós temos um gestor comercial interno. Porém, mas a força de venda ela é multidisciplinar. Ela é multidisciplinar porque corretor ele tem fidelidade com o produto, ele não tem fidelidade com a empresa. E a gente até entende porque ele vai aonde tem liquidez, aonde vai vender. Claro. Então, se você vendeu 100%, e não tem mais produto, você não vai conseguir reter um corretor dentro da sua estrutura, porque ele não tem como ganhar dinheiro, porque ele ganha no variável. Aí depois de venda você tem obra altamente estratégica, nós temos o gestor, a gente tem todas as gestões, nós temos o gestor de obras interno. Aí, mesmo que você subcontrate, por exemplo, um serviço de uma máquina específica, mas essa inteligência de obra está dentro de casa. Dentro de casa, planejamento de obra dentro de casa. Na parte de desenvolvimento imobiliário, a questão de projeto urbanístico, desenho urbano mesmo, aí a gente trabalha com parceiros. Nós não temos equipe por conta da questão do volume. Ter um urbanista interno para 2, 3 projetos no ano... Essa decisão é super inteligente, que é uma avaliação de capacidade mesmo, né? Assim, eu vou ter alguém muito expert se eu tiver demanda full para essa pessoa. Demanda full. E depois do gestor de obras, nós temos um gestor financeiro, que aí tem contas pagar, receber, gestão de carteira, tudo isso é interno. Então, essa estrutura, a gente mantém ela interna. O restante, a maior parte é terceirizado. Até porque obra, por exemplo, de loteamento, as grandes obras de iluminação, isso você trabalha com empreiteira da CEMIG, aqui no caso nosso de Minas Gerais, da CEMIG. Asfalto, tem empresas específicas, empreiteiras de asfalto, que você trabalha com ela. Isso, assim, chegar num ponto de ter uma usina de asfalto próprio, uma coisa desse tipo, aí existem empresas no país, mas raras, poucas, mas existem, que são empresas muito grandes, com atuação em nível nacional, e aí para elas podem fazer sentido ter outras atividades dentro de casa. Não, mas eu fui refletindo na sua fala. E aí o que você fez de errado, o que você já fez de certo, não, vai? Porque assim, eu acho que aí recados que eu gostaria que ficassem também como lições, né? Porque a gente sempre fala disso, a gente quer tentar ensinar de alguma forma a partir do que a gente já passou para a audiência, né? Sim. E a gente tem um público, vamos falar assim, tem vários empreendedores, empresários, né? E pessoas que estão dentro de empresas também. E eu adoro o que você contou aí, quando você dividiu em fases, porque eu sempre fiz estudos de caso, é quase como se eu estivesse fazendo isso aqui agora. Para entender, assim, as empresas que deram certo, por exemplo, o que elas fizeram que deram certo, como é que foi esse passo a passo. E aí, quando você colocou aí o passo a passo da Gran,
Eu fui fazendo analogia até com a própria Tecnia aqui agora, porque a gente celebrou 3 anos e assim, a gente acredita que a gente atravessou essa primeira fase sua, que é a fase de sobrevivência, né? A fase de cortar o mato alto. É o seguinte, passou da arrebentação. É isso. Mas eu acho que tem alguns recados importantes aí. Um primeiro que eu fiquei feliz, eu falei assim, não, então eu demorei só 3 pra gente começar a entrar nos trilhos, então pode ser que a gente esteja bem, né? Assim, nesse contexto. E eu acho que vai um recado também, primeiro, para quem está empreendendo ou quem tem vontade de empreender, porque é isso, assim, é um jogo de longo prazo, então o recado tá dado, assim, não dá para você criar uma expectativa de que um negócio vai virar um super negócio. Isso é fundamental. Porque eu acho que o digital criou essa expectativa nas pessoas, né? Não, eu vou criar um negócio digital aqui. Então as pessoas, eu acho que estão nessa ansiedade por um negócio de resultado de curto prazo e não dão tempo para os negócios amadurecerem. Eu acho que isso é um recado que a gente precisa dar. Mas é um recado também para os donos de grande empresa, quando a gente fala de inovação nas empresas maduras também, porque tem vários projetos que surgem na organização e a gente vê os donos e os gestores de empresa grande, os gerentes que estão aí nas cadeiras de... A gente conversa com vários, gestor de RH, gestor financeiro e tal, que às vezes começa a ter uma proeminência de projetos dentro das suas áreas e a primeira coisa que o gestor faz é qual que é o retorno daqui a 3 meses? Qual que é o retorno daqui a 6 meses? Assim... E aí, entendendo, fazendo essa analogia de que o empreendimento dentro das empresas, né, o intraempreendedorismo, ele também, eventualmente, vai levar um certo tempo para acontecer, né? Então, a gente tem que... Obviamente, a gente tem que ter métrica, a gente tem que ter governança, a gente tem que ter processo, mas só para dar uma acalmada nessa ansiedade, porque eu acho que é isso, a gente está matando empreendimentos muito rápido. Principalmente uma ansiedade generalizada, de sabe? mercado imobiliário, né? Porque, assim, eu já tive uma atuação no varejo em outra época da minha vida. Aí é outro business. Eu falo, e principalmente dentro do mercado imobiliário, no caso específico de loteamento, o ciclo é muito longo. Eu brinco assim, se a gente quiser abrir uma loja aqui na Savassi, a gente aluga a loja ali essa semana, daqui a 30 dias nós estamos tendo receita. O pessoal não vai embora, eu interrompi o episódio para te pedir uma ajuda. Clica no botão de inscrição aqui, porque o YouTube entende que a gente vai ajudar mais pessoas. No loteamento, a partir do momento que eu estou fazendo uma parceria de terreno até o momento que eu vou ter receita, isso pode ser 5 anos. Pode ser 5 anos. Então, eu estou ali consumindo recurso para ter receita lá na frente. Então, loteador que não tiver pensamento de médio e longo prazo, nem entra. Porque assim, o vertical ainda permite um ciclo um pouco mais rápido. O loteamento é muito longo. Agora, se outro negócio for varejo, é claro, você não vai ficar, às vezes, com uma loja gerando prejuízo 12, 24 meses... para tomar a decisão de fazer alguma mudança ou até mesmo de fechar a loja. Aí você tem que ter, é mais ágil, né? Mas eu acho que é isso, assim. Mas o recado importante, eu vou pegar o caso do varejo, ou de quem quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente aqui na Savassi. Que é assim, tem a lógica de como é que você testa, etc. Ou seja, antes de eu me lançar de fazer um investimento, eu tenho que... É isso, assim... Pô, vamos diminuir as chances de eu errar o ponto? Vamos estudar o ponto antes? Sim, né? Então, assim, tem várias reflexões que são importantes. Mas mesmo se der errado, mas também é isso, como é que eu minimizo a minha perda? E não é que eu tenho que parar, assim, entendendo que é uma jornada de longo prazo, talvez essa primeira falha, ela sirva como aprendizado e aí eu vou para uma segunda loja, para uma terceira loja. Eu acho que é um pouco dessa lição também, né? Porque esse jogo do empreendedorismo, às vezes, é isso, assim, você vai queimar a mão. E aí você tem que estar. Você tem que estar com essa cabeça. Você vai errar, você vai perder dinheiro. Mas assim, e aí eu acho que. Aí tem várias discussões do que te mantém firme ali e tal, mas eu acho que o recado tá nessa linha que eu queria deixar. Tem que ter muita consciência desses erros, né? Passados. Mas você tem que errar pequeno. Erra pequeno, mão pequena. E conseguir enxergar eles, né? Conseguir enxergar o erro. Porque se você não percebeu aonde que você errou, você não vai conseguir deixar de errar para frente, né? Eu tô lembrando, eu acho que um episódio que a gente gravou, acho que foi um dos primeiros, com o pessoal da leitura. E eles têm uma estrutura que faz um monitoramento bem interessante das lojas. E eles têm um prazo para aquela loja virar. Porque eu acho que dada a experiência, dado já a maturidade dos indicadores... A partir daquele prazo não virou ou não performou daquela forma esperada, não vale a pena você investir, porque você está perdendo esforço, dinheiro e de um lugar que você sabe que a probabilidade de dar certo é bem baixa. Então, é isso que você comentou, né? De você conseguir enxergar. É de você ir para esse empreendimento, não na questão de
quando tem que dar resultado, ir lá e matar. Mas da mesma forma, não ter o apego e falar, melhor eu matar agora. Metodologia pra isso, claro. assim, a galera, assim, quiser saber mais sobre isso, a gente pode deixar aqui referência, assim, é como se fosse assim, antes de qualquer empreendimento, você pode fazer um plano de teste de hipótese. Exato. Você faz assim, ó, peraí, o que eu quero testar é isso, a métrica que eu vou acompanhar no meu teste é essa, e se ela ficar abaixo ou acima de tanto, eu vou parar esse empreendimento. Então, assim, existe metodologia para isso. Você monta um plano de teste e você define, ó, se não chegar até aqui no meu teste, eu não vou para frente com isso. Então, mesmo que o teste seja a operação piloto, sabe? Assim, em determinadas condições piloto ali, né? Assim, tem como eu começar muito pequeno para eu medir algumas coisas. O ideal que seja, né? É isso. A gente brinca, errar pequeno, né? Errar pequeno. Então, Exatamente. eu acho que fica esse recado aqui. A gente gosta também de trazer uma visão dos erros e acertos. E tem muitos. Errar Os não erros que errei. talvez sejam os melhores pra gente compartilhar. Sempre. A gente brinca, né? Que aprender com os erros dos outros é muito é ser uma pessoa sábia, né? Pra que eu vou lá e queimar a minha mão, né? Conta pra gente, assim, uma coisa que deu muito certo e que você levou isso pra todos os outros projetos da carreira e lá da Gran. E, por outro lado, assim, aquilo que deu errado e que foi... E qual foi o tipo de aprendizado relacionado? Então, essa pergunta é maravilhosa também, porque é o seguinte, a gente lá tem uma cultura de abraçar os erros. A gente não tem nenhum problema em falar dos erros, muito pelo contrário. A gente gosta de falar dos erros, não para ficar chorando leite derramado, como diz o mineiro, mas para a gente aprender e tentar não errar. E muitas vezes nesse teste de hipóteses, como o nosso negócio é de ciclo longo, realmente você fica ali numa situação que você já viu que não vai dar certo, mas você às vezes pode não ter como sair dela rapidamente. Então, deixa eu te dar alguns exemplos. Num dado momento, a gente entendia que projeto pequeno, a gente aprovaria mais rápido, lançava mais rápido e giraria ele mais rápido. Então, nós chegamos a entrar em projetos aí com 35 lotes e tal, e na prática isso não aconteceu. O trabalho para provar era o mesmo, todas as dificuldades praticamente eram as mesmas, e o resultado era infinitamente menor. Então, isso, num dado momento lá atrás, eu e o Bira sentamos no escritório, começamos a elencar os projetos, começamos a ver os resultados de cada um, entendendo que de 10 projetos, 3 ali entregavam 80% do resultado. Aí decidimos, daqui para frente a gente só entra em projetos acima de 30 milhões de VGV. Então, são coisas que você vai aprendendo na prática. Teve um erro, eu entendo como erro, é porque eles se transformam em erro depois que você toma consciência do resultado, né? Mas no momento inicial é lindo, mas que é o produto rural. A gente criou uma tese, uma premissa de que o produto rural você não segue o mesmo rito de aprovação. Isso não é premissa, isso é objetivo. Não segue o mesmo rito de aprovação do produto urbano. E, consequentemente, você teria, como você tem menos obrigações de infra, você teria um custo muito menor e uma margem igual ou maior do que o urbano. Na prática, deu tudo errado, porque assim, a gente teve um custo não teve o custo, por exemplo, de asfalto, mas teve um custo de terraplanagem absurdo. Aí nós entendemos que o percentual de parceria para aquele produto poderia ser diferente do que é no urbano. Então, por exemplo, se no urbano hoje faz 70-30, 30% para o terrenista, nós fizemos 50-50 com o terrenista no rural, entendendo que ele teria mais margem e poderia permitir fazer isso, lei do engano. Então, foram 2 produtos que são lindos, maravilhosos como empreendimento, que, outra coisa, independente do resultado que aquilo vai nos trazer, a gente vai fazer a entrega prometida. Nós não vamos diminuir a qualidade da entrega do produto porque ele não está demonstrando que vai entregar resultado e aí vem de forçar resultado piorando o produto. A gente não faz isso. A gente entregou... Então, assim, os clientes estão extremamente satisfeitos, porém, não deu resultado financeiro para o negócio. Então, aí, qual que foi a decisão? Não entramos mais em produto rural. E aí, é engraçado porque no nosso meio, com os nossos pares,
a gente ficou muito marcado com o produto rural durante um tempo. Então, todo produto rural que chegava para algum colega loteador, mandava para a gente, não fazemos rural. Então, assim, esse foi um erro. E tem uma outra questão que eu não sei se eu chamaria ela de erro, mas é uma constatação hoje que aí eu acho que é um desafio de qualquer empresário, principalmente quando está iniciando, nessa fase inicial que você falou da arrebentação, que é de equipe. A gente passou pela fase da implantação, depois da consolidação e agora da expansão. Uma transformação que a gente fez de 1 ano e meio para cá, que foi determinante, eu chamaria de determinante, é que nós qualificamos a mesa. Ou seja, a gente, nessa fase de implantação, tinha uma equipe mais júnior, até porque o que dava para se pagar financeiramente era uma equipe júnior. E aí você entra numa situação que, assim, você tem uma equipe júnior... Você vai dizer, vou tomar o passo de tomar o risco e pagar mais para crescer, ou vou esperar crescer para pagar mais? Isso é cruel. E aí, assim, agora que a gente tem a capacidade, né, estamos com uma equipe sênior, não só sênior em termos de idade, mas sênior em termos de experiência, bagagem profissional... Você percebe como que a velocidade das coisas e a assertividade ela aumenta exponencialmente. E aí te traz aquele pensamento, nossa, por que eu não coloquei uma equipe experiente lá atrás? Só que lá atrás você não tinha dinheiro para pagar. Mas essa reflexão que eu quero fazer é o seguinte, você comentou aqui, e gente, assim, você falou... Você deu o exemplo do empreendimento rural e do empreendimento de pequeno porte. O que eu quero deixar claro, nós não estamos rotulando aqui que empreendimento de pequeno porte, empreendimento rural é ruim, não. Eu acho que a reflexão que fica no momento em que você estava, as condições do ambiente na época, tanto da sua empresa, etc. e tal, esse não foi o melhor empreendimento pelo que a sua empresa era, pela estrutura que estava ali, pelas competências que estavam ali instaladas. Pode ser que você tenha alguém que tenha um conjunto de assim, ele está organizado de tal forma que ele está otimizado para empreendimento rural, mas não era o seu caso na época e não fez sentido para o seu negócio. Tem empresas que têm mais de 30 anos de mercado, fazendo essencialmente produto rural, estão sucesso. E ok, para ele, aquilo ali funciona. A gente fez muito essa reflexão também, que é isso, assim, você vai entendendo o seu contexto, que é só seu, da sua empresa, são as pessoas que estão ali dentro, são os recursos que tem na mão. É isso, assim, o empreendedor, se você vai tomar o risco de contratar a equipe cara antes do resultado ou depois, depende muito de quem está ali, da capacidade financeira da pessoa e tal. Então, eu falei, são condições que estão instaladas ali que não tem como você falar a priori, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a gente aqui. A gente ficava assim, preciso de gente sênior, e a gente fica nessa, não, preciso montar uma estrutura comercial, mas espera aí, vamos vender um volume antes e tal, vamos investir numa estrutura comercial, porque ela vai ajudar a vender mais. Então, você... E não tem como. Eu já vi o contrário também, tá, Júlio? E vendo o exemplo dos outros, eu já vi empresa que estruturou equipe sênior, uma equipe, vamos chamar, competente, para pouco negócio. E aí com uma expectativa de que viriam muitos negócios rapidamente e cobriria aquilo ali. Não veio. E aí ficou com um custo fixo alto, teve que se desfazer daquilo ali. Perfeito. Uma outra coisa que a gente gosta de perguntar são pessoas que te inspiram, líderes que marcaram sua trajetória e por que eles marcaram a sua trajetória? Conta pra gente um pouquinho. Então, aí quando se fala em líderes, né, podem ser desde de pessoas, né, podem ser desde pessoas próximas, né, do convívio, até inspirações externas, né? Externas tem algumas clássicas e próximas. Nós temos um sócio que eu e o Bira temos um sócio lá de Conselheiro Lafayette, que é o José Geraldo, que ele é uma pessoa inspiradora. E por quê? Quando eu e o Bira trabalhamos juntos numa construtora aqui em Belo Horizonte, onde o modelo de negócio era um modelo mais agressivo, até mesmo no trato, em termos de gestão de pessoas, era um modelo mais agressivo. E quando nós conhecemos o Zé Geraldo lá em 2015, lá em Lafayette, ele tem um modelo lá com a equipe dele de gestão, já tinha 20 anos de mercado, já tinha 40 loteamentos entregues, já era uma pessoa de sucesso, e ele tinha um modelo muito humanizado de gestão. E o fato de ser... E a gente tinha naquela época uma premissa de que um modelo humanizado não gera resultado. Um modelo que gera resultado é um modelo agressivo. E na hora que a gente conheceu uma pessoa que ela tinha um modelo humanizado de gestão, mas ao mesmo tempo obtinha resultados, aquilo falou, olha, é possível você conciliar um ambiente agradável de se trabalhar,
um ambiente onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas convivem, colaboram e ainda no final do dia entregar resultado. E assim, e de lá para cá, essa história é até interessante, porque o Zé Geraldo eu conheci quando ele foi levado a Ponte Nova, que é a minha cidade lá da minha família, para fazer um loteamento lá em Ponte Nova. Então ele foi como loteador e eu nem atuava no ramo ainda. E aí nós estreitamos o relacionamento, ele fechou o loteamento lá com a minha família e depois nós viremos a ser sócios na atividade de loteamento. Foi um grande estimulador, incentivador da Grão Urbanismo. Fizemos todos esses empreendimentos que nós fizemos em parceria. Agora nós estamos reformatando aqui o nosso modelo de negócio. Então é uma pessoa que essa semana estávamos juntos lá no escritório o dia todo e além de grande empresário, é uma pessoa humana, é uma pessoa que por onde passou nesses 30 anos de atividade, né, fora o resto de vida, só faz amigos e consegue entregar resultado. Então assim, ele consegue levar uma boa vida, vamos chamar assim, no aspecto de amizade e entregar resultado. Atua hoje com o setor de energia, atua hoje com vertical, atua com loteamento. E é um ser humano muito, muito bacana. Então, é bom você ver esse tipo de pessoa inspira, né? Claro. E falando do nosso projeto social aqui do Bibliotex, que a gente pede uma referência de livro que marcou sua trajetória, sua carreira, queria saber o que você trouxe aí para a audiência e por quê desse livro. Eu até estava comentando aqui antes da gente começar que esse livro, na verdade, quando fala em trazer um livro, você fica pensando assim, moça, mas tem que ser um livro matador. E aí, esse livro, que é esse daqui... Pega que aí, se quiser mostrar na câmera aí também. O ego é o seu inimigo. Por que eu trouxe esse livro? Porque eu acabei de falar de um líder humano que inspira. A gente conversando aqui também, a gente estava falando de Instagram e falando da rede social, da influência da rede social, desse modelo de comparação que o mundo hoje está colocado, seja em crianças, seja nos adultos. Então, um mundo onde as pessoas estão se comparando muito e as empresas também se comparando muito. E aí, com isso, todo mundo só mostra no Instagram as coisas boas, né? Ninguém tem problema. E com isso, o ego, principalmente quando você é empresário e começa a obter sucesso, a tendência de você caminhar para uma vaidade excessiva, para um orgulho excessivo, uma arrogância, isso tudo pode acontecer. E pode acontecer, inclusive, no nível de projeto. Você começa a falar assim, eu já tenho 10, 20 projetos feitos e tive sucesso. Eu não preciso gastar tempo pensando no meu próximo projeto, porque eu já tenho um track record que me garante o próximo. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Então, se o seu ego, você não dominar o seu ego, não adotar uma postura de humildade, uma postura de aprendizado contínuo, principalmente nesse mundo de hoje, onde o conhecimento está se renovando a cada dia, você corre o risco de ali na frente ter algum problema. Então, é mais um sinal, um recado, assim, fique atento ao seu ego, porque ele pode ser o seu inimigo e te atrapalhar muito nos negócios e na vida, né? Não, é muito interessante porque a gente já comentou várias vezes, né? O que te trouxe até aqui não é o que te garante no futuro. Cada vez menos, né? Cada vez menos enquanto negócio, mas vale a reflexão pra gente mesmo, né? A gente também já falou muito de relações, da forma, do trato, como é importante ser um líder, né? Que se compromete, que se entrega, não aquele líder que está sozinho no palanque inacessível. Então, são pontos assim importantes para você prosperar e você conseguir construir uma longevidade de carreira. E quando se fala em novas gerações Z principalmente, eu estava vendo um consultor renomado que é o Buzarello, ele falando que a geração Z ela não dá o sangue, ela dá o suor. A geração anterior, dos meus pais, inclusive, dava o sangue 30 anos, 40 anos por aquela empresa. Hoje a geração Z, ela quer entrar, performar dentro daquela empresa, mas não vai fazer um pacto com você de que vou ficar aqui 20, 30 anos. E eu que sou de outra geração, preciso saber lidar também com essas gerações. E existe uma coisa hoje nessa questão da abertura, né, da humildade, da abertura para o aprendizado, porque o Michael Porter, que é um antigo aí consultor, ele falava do diferencial competitivo, que as empresas antigamente você obtinha um diferencial competitivo, aquele diferencial competitivo às vezes durava décadas. Hoje um diferencial competitivo às vezes vai durar nem um ano. Então, sei lá, você pegar um exemplo, IA. Instalei uma IA de pré-atendimento. Tá bom,
Isso todo Agora todo mundo já era, tem. Aquilo ali te diferenciou 2 meses. Aquilo virou commodity, todo mundo já tem. Então essa postura de abertura, de aprendizado, ela é importante. E aí só consegue se o seu ego não estiver te atrapalhando. Muito bom. Emílio, eu queria dizer que foi um prazer te conhecer, te receber aqui na mesa da diretoria. A gente ficou super feliz aqui com a sua história, com os aprendizados que você trouxe aqui. E te parabenizar a Gran por toda essa jornada. E que vocês possam aí, né, cada vez mais romper essas barreiras aí. Eu fiquei muito feliz mesmo com esse episódio. O prazer é todo meu, passa rápido, né? Passa rápido. A gente gosta a gente ficaria de conversar. aqui, ó. E assim, a intenção é contribuir realmente com a nossa vivência, né? Com a nossa experiência. Não quer dizer que a nossa vivência é o certo ou é o errado, né? É aquilo que a gente passou de acordo com as escolhas que a gente fez. E aí, tomara que cada um consiga aí fazer boas escolhas na vida. É isso. E a gente aprende com a vivência e se inspira com a história das empresas e dos líderes que estão aqui. Então, a gente agradece muito. Pessoal, a nossa reunião de diretoria fica por aqui. Até a próxima. Valeu.